Algumas pessoas vão embora, alguns planos terminam, algumas portas fecham sem oferecer explicação. Você tenta entender, procura a frase errada, o momento em que tudo mudou, a atitude que poderia ter impedido o fim, e enquanto busca uma resposta perfeita, continua segurando algo que já não está segurando você. Deixar ir não significa que não doeu, não significa que a pessoa não foi importante, não significa apagar a história. Significa parar de destruir o presente, tentando recuperar uma realidade que deixou de existir. O estoicismo não transforma você numa pedra. Não pede que deixe de sentir. Pede que não entregue sua vida inteira para aquilo que não pode mais controlar. Existe uma crença silenciosa por trás do apego. Se eu pensar o suficiente, encontrarei uma maneira. Uma mensagem diferente. Uma última conversa. Uma explicação mais clara. Uma demonstração maior de amor. Uma prova definitiva de valor. Você acredita que ainda existe uma ação capaz de alterar a escolha do outro. Mas nem tudo que dói pode ser consertado por esforço. Algumas coisas terminam não porque você fez pouco. Terminam porque a vida, a vontade e o caminho do outro não pertencem a você. Essa é uma das verdades mais difíceis do estoicismo. As pessoas não são propriedades. O afeto não cria posse. O tempo investido não produz garantia. O amor oferecido não obriga permanência. Você pode agir com bondade, lealdade e presença. Ainda assim, alguém pode escolher partir. Isso não torna tudo inútil, mas revela onde termina seu poder. Você controla sua conduta, não controla a resposta recebida. Controla a verdade com que fala, não controla a interpretação. Controla os limites que estabelece, não controla quem aceitará respeitá-los. Controla a maneira como continua, não controla quem decidiu não continuar ao seu lado. O sofrimento aumenta quando você tenta governar o que está fora do seu alcance. Você revisa mensagens, observa redes sociais, procura sinais escondidos, interpreta cada silêncio, imagina que a pessoa está esperando sua iniciativa, ou que sentirá falta quando perceber o que perdeu. Mas sua vida continua organizada em torno dela. Mesmo ausente, ela permanece no centro. Isso não é deixar ir, é carregar a ausência como uma presença constante. Talvez você diga, preciso de uma explicação. Explicações podem ajudar, mas algumas nunca chegarão. Outras chegarão incompletas. E algumas não serão capazes de aliviar a dor. Se sua paz depender da clareza de quem deixou você confuso, sua liberdade permanecerá na mão de outra pessoa. Existe um momento em que você precisa construir encerramento sem receber todas as respostas, não inventando uma história, não transformando o outro em vilão, mas aceitando o fato disponível. Essa pessoa não está escolhendo permanecer. Isso pode ser suficiente, não porque explica tudo, mas porque mostra o que precisa ser feito agora. O estoicismo não pergunta apenas, por que isso aconteceu? Pergunta, que tipo de pessoa escolherei ser diante disso? Você poderá transformar a perda em amargura, desconfiança, vingança, frieza, ou poderá utilizá-la para desenvolver clareza, limites, autonomia, compaixão, dignidade. A dor não escolhe automaticamente o que você aprenderá. Seu caráter escolhe. Deixar ir não é fingir indiferença. Você pode sentir saudade, pode lembrar, pode chorar, pode desejar que tivesse sido diferente. A aceitação não apaga a emoção. Apenas impede que a emoção decida todos os seus movimentos. Talvez você sinta vontade de mandar uma mensagem. Pergunte, estou buscando clareza ou tentando interromper minha própria dor por alguns minutos? Talvez queira observar as redes sociais. Pergunte, essa informação ajudará a minha recuperação ou alimentará a esperança? Talvez imagine que demonstrar mais valor fará a pessoa voltar. Pergunte, estou agindo por amor ou abandonando minha dignidade para evitar o fim?
Essas perguntas não são frias, são protetoras. O apego frequentemente transforma sofrimento em tarefa. Você acredita que precisa fazer alguma coisa, mas em algumas situações, a prática mais corajosa é não agir contra a realidade. Não correr atrás de alguém que já declarou sua ausência através de comportamentos. Não insistir numa porta que continua fechada. Não oferecer versões menores de si mesmo para caber num lugar que já não recebe você. Isso não é orgulho, é reconhecimento. Você não precisa odiar quem partiu. Também não precisa permanecer disponível para qualquer retorno. O estoicismo não ensina ressentimento, ensina coerência. Perdoar não significa reabrir todas as portas. Compreender não significa aceitar novamente o mesmo comportamento. Desejar o bem de alguém não exige voltar a caminhar ao lado dela. Você pode liberar a raiva e manter o limite. Pode respeitar a história e não repetir o ciclo. Pode reconhecer o amor que existiu e aceitar que ele não é suficiente para sustentar o futuro. Se esta mensagem está ajudando você a recuperar o próprio caminho, inscreva-se no Alma Filosófica A ou B. Aqui, o estoicismo não é usado para fingir que nada dói. É usado para impedir que a dor destrua tudo. Existe uma prática para começar a soltar. Durante 7 dias, pare de buscar informações que não mudam sua realidade. Não observe redes sociais. Não pergunte a outras pessoas. Não releia conversas tentando encontrar um significado novo. Não crie mensagens que talvez sejam enviadas. Quando a vontade aparecer, escreva o que está sentindo, mas não transforme o sentimento em ação automática. Depois pergunte: o que preciso fazer por minha própria vida hoje? Talvez seja organizar um quarto, voltar a caminhar, retomar um projeto, conversar com alguém de confiança, dormir melhor, realizar uma tarefa esquecida. A reconstrução raramente começa com uma grande transformação. Começa quando você devolve atenção às coisas que foram abandonadas enquanto tentava salvar algo que já havia terminado. Outro exercício importante: liste tudo que permanece. Sua capacidade de amar, seu aprendizado, seu trabalho, seu corpo, seus valores, as pessoas que ainda estão presentes, os planos que ainda podem nascer. A perda tenta convencer você de que tudo foi levado, mas nem tudo foi. Quem vai embora não leva seu valor, não leva a possibilidade de uma nova vida, não leva sua capacidade de construir relações mais maduras, não leva o caráter que você desenvolveu. A pessoa pode levar a própria presença, mas não deveria levar sua identidade. Você existia antes e continuará existindo depois. Talvez diferente, talvez mais cuidadoso, talvez mais consciente, mas ainda inteiro o suficiente para reconstruir. Não confunda aceitar o fim com concordar com tudo que aconteceu. Aceitar significa parar de negociar com um fato. O fato existe. A relação terminou. A pessoa não escolheu permanecer. O plano não continuará da mesma forma. Agora existe uma vida que precisa ser vivida a partir daqui. E enquanto você continua perguntando por quê, o presente começa a perguntar: e agora? Essa é a pergunta que devolve movimento. E agora? Como você cuidará de si? E agora? Quais limites aprenderá? E agora? Que parte da sua vida precisa ser recuperada? E agora? Quem você escolhe ser? A dignidade não está em nunca sentir falta. Está em não abandonar seus princípios para impedir alguém de partir. A força não está em demonstrar que superou rapidamente. Está em caminhar mesmo quando ainda dói. Deixar ir não é esquecer. É parar de pedir ao passado uma autorização para continuar. Algumas pessoas foram capítulos importantes, mas nenhum capítulo precisa se transformar no livro inteiro. Agradeça pelo que foi verdadeiro. Aprenda com o que feriu. Aceite o que terminou. E recupere a responsabilidade sobre aquilo que ainda pode começar. Não corra atrás para provar valor. Não se cale para provocar saudade. Não se transforme em alguém frio para parecer forte.
Permaneça humano, mas permaneça dono de si. Quem vai embora não leva seu valor, leva apenas a própria presença. Você continua. Continue também na playlist Mente Forte para Batalhas Reais. Existe vida depois daquilo que você acreditava não conseguir perder. E talvez essa vida comece no momento em que sua mão finalmente se abre.